E aí pessoal, aqui é o professor Arthur de Geografia e a aula de hoje vai ser sobre clima temperado e a vegetação associada a esse tipo de clima. O clima temperado é um tipo climático que ocorre principalmente no hemisfério norte, em especial na América do Norte, no continente europeu e na Ásia. No hemisfério sul, nós praticamente não vamos encontrar clima temperado, em função da zona temperada do hemisfério sul contar basicamente com o oceano em vez de ter continente. A área continental é muito pequena na zona temperada do hemisfério sul. O clima temperado é um clima bastante simples de ser entendido. A característica mais importante do clima temperado é a presença de 4 estações bem definidas, ou seja, o inverno bem definido, por ser muito frio, primavera e outono seriam aquelas estações com temperaturas mais ou menos amenas e um verão que pode até ser relativamente quente. Além dessa definição das 4 estações, nós vamos verificar nesse tipo de clima as chuvas bem distribuídas ao longo do ano e a amplitude térmica mais alta que os outros tipos climáticos, como por exemplo o clima tropical, o clima equatorial, entre outros. Nós podemos identificar 2 variações do clima temperado. Uma delas é o temperado oceânico, que, como o nome já diz, é aquele clima temperado que ocorre em regiões próximas ao oceano, então são influenciadas pelo oceano, e por isso essas regiões vão apresentar temperatura mais homogênea, ou seja, a amplitude térmica não vai variar tanto quanto o clima temperado continental, e além disso tende a ser mais úmido em função da influência do oceano. Já o temperado continental, como você já deve estar imaginando, apresenta amplitudes térmicas maiores e, além disso, tende a ser um pouco mais seco, ou bem mais seco, dependendo da região. Observem os 2 gráficos que estão ali em cima. Ou melhor, vamos fazer o seguinte, vamos botar um gráfico aqui e o outro gráfico aqui, pode ser? Então tá, deste lado nós vamos botar o climograma do clima temperado oceânico. Deste lado, nós vamos botar o climograma do clima temperado continental. Observem que aqui desse lado, onde está o clima temperado oceânico, a linha da temperatura, que é essa linha vermelha, vai aparecer não tão ampla, não apresentando grande amplitude, como o temperado continental aparece aqui. Observem que a linha ali, ela apresenta um máximo e um mínimo mais distantes entre si. Outra característica é que vocês vão ver que no temperado oceânico ele é um pouquinho mais úmido que o temperado continental. Isso a gente identifica pelas barras azuis que indicam as chuvas em cada mês do ano. Bueno, a principal característica da vegetação temperada, da floresta temperada, é a presença de árvores caducifólias ou decíduas. O que acontece quando as árvores apresentam essa característica? Quando chega no outono, essas árvores perderão as folhas, no outono, no inverno, só que antes dela perder as folhas, o que acontece? As folhas vão amarelando, vão ressecando, vão ficando mais assim tons avermelhados, tons de terra, tons de telha, e essas folhas vão caindo, começam a cair, até que a árvore fica totalmente sem folhas. Essa é uma característica importante, e eu digo, como eu disse antes, a característica mais importante da floresta temperada. A presença da floresta temperada é mais comum no clima temperado oceânico. No temperado continental também nós encontraremos floresta temperada, mas junto com floresta temperada nós poderemos encontrar em regiões um pouco mais secas também a vegetação de pradarias ou estepes. Essa vegetação já é uma vegetação com características distintas da floresta temperada, até porque a floresta temperada é floresta, tem árvores. A vegetação de estepes ou de pradarias é uma vegetação composta basicamente por espécies rasteiras, por gramíneas, por herbáceas. Então é uma vegetação de porte baixo, até porque nessas regiões onde se encontra esse tipo de vegetação, as condições climáticas não propiciam as condições ideais para desenvolvimento de floresta temperada. Alguns exemplos de pradarias podem ser citados. No caso, um exemplo importante são as pradarias, também chamadas de prairies. Será que é assim? Fábio, tu pode me ajudar melhor depois, tá? Nessa história da língua. Mas enfim, as prairies ou pradarias que nós encontramos no norte dos Estados Unidos, na porção central, centro-sul do Canadá, mais ou menos nessa região. Outro exemplo de pradaria ocorre na Argentina, que é o Pampa argentino. Só que ali já não chega a ser ainda um clima bem temperado, é mais ou menos um clima subtropical para temperado. Só que clima subtropical a gente vai ver depois num outro momento.
E nós também temos pradarias na porção oeste do continente europeu e em partes do continente asiático. Pronto, galera, por hoje é só. Tchau, tchau.